Já podemos, Luiz, ficar à vontade. Ok. Então, boa noite mais uma vez, né? Claumir, Márcia, Manuela e aos demais irmãos e irmãs que, porventura, possam estar assistindo aí essa gravação posteriormente, né? Então, para nós é um momento de alegria, né? Imaginar que essa instituição está, né, comemorando 106 anos de fundação. Então, a casa que militamos, ela ainda vai comemorar 20 anos de existência, né? Então é muito jovem ainda, né? Entrando ainda na vida, né? Adulta, enquanto o Centro Espírita Cachoeirense tem toda uma estrada, né? De atividade, de trabalho. Então, quantas pessoas passaram pela essa estrada, né? Pavimentando esse trabalho, dando a sua cota de contribuição. Então, eu diria que a responsabilidade de vocês, em especial vocês que estão aqui hoje presentes, Lucimar, Claumi, Márcia, né? É uma responsabilidade muito grande. Muito grande em que sentido que eu digo, principalmente? No sentido de que vocês são herdeiros, né? Do esforço e do zelo que esses irmãos e irmãs tiveram ao longo desses 106 anos, né? Então, assim, que vocês possam fazer bom uso disso. Então, essa é a mensagem inicial que eu deixo para vocês, né? Uma mensagem de incentivo, que vocês possam, que isso possa ser algo muito revigorante na vida de vocês, né? Imaginar, olha que trajetória, né? Longeva, né? Desde a sua fundação. É só a gente imaginar o que era Cachoeiras de Macacu há 106 anos atrás, né? É, Assim, eu conheço pouco de Cachoeiras de Macacu, mas aqui da região de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, né, por conta de trabalho, de pesquisa, eu tenho dimensão assim, né, mais ou menos de como era essa região. Então eu posso imaginar, né, fazendo um paralelo, porque são cidades vizinhas, né, geograficamente muito próximas, a gente tem aí dimensão de como que era. E não era uma vida fácil não, viu? Muito difícil. Então hoje a gente tem uma série de benefícios, né, de possibilidades, e esses irmãos pouco tiveram, né? É o que a gente costuma chamar hoje de viação canela, né? Era tudo muito feito na viação canela, no esforço, na dedicação, né? Então, que possamos fazer bom uso, né? E lembrar sempre da contribuição desses e da contribuição que nós temos hoje. Mensagem final que eu deixo para vocês nesse sentido: lembrar da parábola dos talentos, né? Um recebe um, outro recebe 5 e outro recebe 10. Imagine que vocês estão naquela categoria de alguém que recebeu um único talento. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo com esse talento? Esse talento está sendo enterrado para poder depois devolver quando a gente for chamado para dar conta da nossa administração, como diz Jesus lá na parábola, né? Ou a gente está efetivamente multiplicando esse talento? Ou vocês têm alguma dúvida de que isso que vocês receberam, essa responsabilidade, né, de estar integrando essa instituição, não seja um talento, né, que foi colocado na mão de vocês, né? E detalhe, hein, anteriormente programado, porque vocês não chegaram até essa casa à toa ou por obra e graça do Espírito Santo, como diz alguns irmãos e irmãs, né? Foi tudo muito bem acordado, né? Conversado. Muitas coisas das nossas vidas são assim, mas quando chega aqui a gente esquece das cláusulas do contrato, não é assim? E a gente tem dificuldade de cumprir, né? Esse contrato firmado, só que aí é um contrato espiritual, né? Mas enfim, vamos conversar, né? Eu espero que se vocês quiserem participar, podem escrever no chat também, tá? Eu gosto dessa questão dialógica, né? Chegou aí nosso irmão João Maia. Olha ele aí. Então, eu gosto dessa questão dialógica. Se vocês quiserem participar, vai ser um prazer enorme. Seja Boa bem-vindo, noite. João. Boa noite, tudo bem? Prazer estar Boa falando noite, seu contigo. João.
Já começou a palestra? Não, né? Estou atrás. Está Já começando começou agora, é. nesse momento. É, que teve problema, né? Agora que eu consegui entrar, né? Desculpe aí. Sem Não, problema, seu tranquilo. João, fica à vontade, tá bom? Um abraço. Boa. Ô, Luiz, você falando nessa questão do centro, né? É, o Calmi e a Márcia, elas são do Luz e Vida. Mas Agora eu vou. Mas Dona Yolanda, ela relata, né, que ela era hostilizada, né, na rua, eles chamavam ela de bruxa, de feiticeira, né? Então, nós fizemos uma entrevista para poder fazer essa memória, né? Então, vamos editar um vídeo. Então, ela relata diversos problemas que tinha, né? Então, assim, eram momentos difíceis, sim. Essas pessoas construíram essa base para o hoje. excelente, hein? Você está eternizando essas memórias. Se você puder depois transcrever e quiser compartilhar com seu amigo aqui, eu vou ficar feliz, tá bom? Se você puder transcrever, bota a data, tudo bonitinho, pergunta, aí bota a resposta dela. Dá um trabalhinho, eu sei que dá. Mas aí fica supimpa, porque aí tem a memória gravada e mais ela transcrita, aí fica ótimo, né? Tem seu João aí também, ó, que pode também depois também contribuir, né? Mas muito bom, Lucimar, esse cuidado que você está tendo aí de eternizar essas memórias do centro, né? Então, já que Márcia e Claumir são vinculados lá ao Luz e Vida, né? Então, eles têm essa responsabilidade lá com a casa, né? De ser herdeiros do Luz e Vida. E eles sabem claramente que o Luz e Vida, né? Tem uma vinculação, né? Uma filiação direta com a Cachoeiras de Macacu. Então, querendo ou não, eles também são herdeiros, né? São desse patrimônio que é o Centro Espírita Cachoeirense, né? Porque não existe Luz e Vida sem Cachoeirense. Concordam comigo? Com certeza. Então, pronto. Né? Então, a filiação, né? A árvore genealógica, vocês estão ali, ó, agarradinhos, né? É isso aí. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o material com vocês para a gente poder ter um fio condutor, tá bom? Da nossa conversa, das nossas reflexões a respeito dessa questão, tá? Maria da Conceição, seja bem-vinda, tá? Então, ó. Obrigada, boa noite. Boa noite, minha irmã. Então, ó, vocês estão vendo aí, né? Só esperar um pouquinho, pode ser que demore a atualizar para alguns. Olha lá, agora estão vendo? Aí a Lucimar vai me dando aí o retorno, né? Porque eu perdi, nesse momento, né, temporariamente, a comunicação visual com vocês. Lucimar, tranquilo? A imagem? Tá claro aí? A imagem compartilhada? Oi, Lucimar, tá me ouvindo? A imagem tá legal? Tá conseguindo enxergar, visualizar? Dá um retorno para mim, por favor. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder me dar um retorno, vê se a imagem está aparecendo para vocês direitinho. Eu estou ouvindo e a imagem está boa. Ah, excelente. Então tá bom. De repente a gente perdeu o contato ali rapidinho com a Lucimar, né? Então vamos lá. O Jovem Lunático é uma passagem evangélica, é uma passagem que tem Jesus, os apóstolos e uma cura. Jesus faz uma cura, né? Jesus realizou várias curas, inúmeras, né? Essa é interessantíssima, as outras também são, algumas têm muitas particularidades, essa é uma delas. Outras têm uma característica mais simples, dentro daquela lógica que vocês já sabem, né? Jesus estendendo a mão, chamando a atenção para a questão da fé. Nesse caso também vai ser chamado, mas tem aí algumas singularidades assim muito interessantes, tá? Então, alguns vão chamar essa passagem de a cura do jovem lunático. Olha lá, a cura de um lunático, a cura de um jovem lunático. Algumas traduções mais atuais, né? Por exemplo, o Carlos Torres Pastorino, que já desencarnou há bastante tempo, né? Mas que é alguém que um pensador, né? Um intelectual, profundo conhecedor do Evangelho, né? Que foi padre, estudou em Roma,
depois se tornou espírita, né? Tem aquela obra muito conhecida, que é um best-seller, Minutos da Sabedoria, né? Do Carlos Torres Pastorino, que é um livro interessantíssimo e sem uma vinculação religiosa propriamente dita, né? A obra, por isso que muitas pessoas utilizam, né? Católicos, espíritas, evangélicos, né? É um livro realmente que vendeu muito, né? E ele ficou muito conhecido por essa obra, mas Carlos Torres Pastorino era espírita, né? Ele, entre aspas, né, se converte ao espiritismo, né? E aí ele se desvincula, né, de toda aquela tradição que ele tinha com a Igreja Católica, que, né, durante muito tempo, a formação dele muito sólida dentro da cúria, né, romana. Então, ele chama de, por exemplo, o jovem epilético, né? Fazendo aí uma tradução, né, desse termo. Né? Mas nos estudos bíblicos, a palavra mesmo é lunático. Por mais que essa palavra, hoje, ela esteja muito desatualizada, digamos assim. Né? Porque o que é essa ideia do lunático? É aquela ideia de pessoas que tinham problemas, principalmente de convulsões, né, que eram atacados por convulsões, e principalmente lembrando aí os epiléticos, né? E aí, se a gente pensar na antiguidade você não tem a medicina, você não tem uma catalogação de doenças, por exemplo, a lepra, né? Quase todas as doenças de pele que vocês imaginarem praticamente era lepra, né? Então, o fogo selvagem, por exemplo, né? Uma doença popular de pele, né? Era também vista como lepra, né? Todas essas doenças que implicam, né? Convulsões, erupções na pele, né? Eram associadas à questão da lepra, né? Hoje, né? Hoje não, desde a década de 70 para cá, né? É conhecida como hanseníase, né? Então, isso era comum. Você tem uma doença, principalmente essas milenares, né, como é o caso da hanseníase, ela é uma espécie de um guarda-chuva que coloca várias outras patologias dentro desse guarda-chuva. Né? Então, essa questão do lunático também é a mesma coisa. Qualquer pessoa que sofria convulsões, que tinha esses ataques, né, eram lunáticos. Né? Eram pessoas que estavam, e eles acreditavam, né, nessa questão de que essas pessoas sofriam as ações da questão lunar mesmo, né? A ideia do lunático está associada à ideia da questão lunar, né? Então, é por isso que esse termo, tá? Então, ela é uma passagem que está registrada três evangelistas vão fazer o registro desse momento. Marcos, Lucas e Mateus. Por que eu escolhi Marcos? Porque é o mais completo, né? Lucas e Mateus são, digamos assim, né? São registros mais bem sintéticos, né? Que é aquele clássico encontro que a gente conhece de um pai que se atira no pé de Jesus, pedindo que ele curasse seu filho, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, né? Que tinha esses ataques, né? E aí, Jesus opera a cura, tem aquela coisa, então é a passagem de uma forma mais conhecida, né? Marcos, ele dá detalhes, né? É quase que uma coisa jornalística, digamos assim, né? Ele vai trazendo ali, esmiuçando, né? Enquanto Lucas e Mateus são mais objetivos, né? Nessa descrição, digamos assim, né? Dessa passagem, né? Então, aqui eu escolhi, né, a questão justamente do Marcos, tá? Então, a gente vai fazendo algumas considerações. Deixa eu ver aqui rapidinho se vocês, por acaso... Não escreveram nada, né? A gente vai fazendo algumas considerações e nós vamos pontuando algumas questões relacionadas interpretativa, né? A questão da exegese, digamos assim, de uma questão até teológica, mas também pensando a questão espírita, né, que é o mais importante para a gente. O olhar espírita sobre determinados momentos dessa passagem, que é o que mais interessa para a gente. Tá? Outra coisa interessante,
Em que momento que essa passagem vai acontecer? Isso é importante também. Quando a gente está estudando o Evangelho, você tem que recuar um pouco antes e você avançar depois, para você entender um pouco em que contexto que aquilo está acontecendo. Jesus está indo de onde para onde? Estava onde? O que ele tinha feito antes? O que aconteceu? O que levou ele a ter aquela resposta para alguma coisa? Então, a gente também tem que fazer esse exercício. Isso é muito importante. Então, esse fato, ele acontece logo em seguida, depois do famosa passagem da transfiguração de Jesus. Jesus sobe ao monte, convida apenas 3 apóstolos, né? 3 apóstolos, digamos assim, que têm uma importância muito grande no colégio apostólico, né? Não vou dizer que eles são os melhores, mas eles têm muito destaque quando a gente pensa nos outros, e a gente vai ver isso principalmente depois que Jesus sai de cena. Então, isso é um fato, né? Não é uma preferência, é uma questão de atuação mesmo, né? Então, quem são esses 3 apóstolos que Jesus escolhe, convida para estar com ele no momento da transfiguração? São apenas 3, né? João, Pedro, né, e Tiago. João, Pedro e Tiago. Então, esses 3 em especial, depois da crucificação de Jesus, eles vão ter um trabalho, assim, fundamental, né? Fundamental. Outros também vão ter, mas esses 3 em especial, né? Principalmente Pedro, né? Principalmente Pedro. Então, depois da transfiguração, né? E aí, na parte da transfiguração, tem um trecho interessante, né? Que está lá no Evangelho, né? Diz assim: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes, as vestes de Jesus, né? É aquela famosa passagem que tem a transfiguração de Jesus e que Jesus entra em contato direto com os espíritos de Moisés e Elias, né? 2 profetas fundamentais quando a gente pensa a tradição hebraica, né? A história dos judeus, esses 2 personagens são importantíssimos, né? Moisés, em especial, e o profeta Elias, que é anterior a Moisés, né? E aí, está lá registrado no Evangelho. As suas vestes, as vestes de Jesus, tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear, né? Então, é um momento ali de uma série de fenômenos, né? Que vão acontecer naquela passagem da transfiguração, e esses 3 personagens, né, vão testemunhar. Logo assim que ele desce esse monte, ele se depara com essa multidão que está aqui na passagem relacionada ao jovem lunático. Entendeu? Olha lá. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. Então, aqueles homens estavam ali esperando Jesus chegar. Jesus estava recolhido nesse momento com esses 3 apóstolos, os outros estavam ali, junto com esse coletivo, junto com essa multidão. Multidão, vamos entender o termo, né? Não era multidão como a gente entende hoje, né? 100 mil pessoas, não era isso, né? Era um pequeno coletivo ali, que aí tem que entender aquele que está escrevendo, o que ele entende como multidão naquele momento, né? Daquele período de Jesus. Então, você tem ali um grupo, né, considerável de pessoas, os apóstolos estão ali, então estavam aguardando Jesus, né? A chegada dele. Tanto é que, logo que a multidão viu, ficou espantada e correu para ele para o saudar. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Né? Então, havia ali algo acontecendo, né? Então, quando viram Jesus, lá, Jesus, olha ele chegando, graças a Deus, Jesus, aquela coisa, né? Então, eles queriam a presença de Jesus, estavam aguardando ele ali.
E este, onde quer que o apanhe, deixa eu voltar aqui, né? O que é que discutir com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Então vejam, os outros apóstolos estavam ali. Esse fato, né? De uma pessoa e com um filho, eles já estavam ali naquele momento. E aí, mais adiante, a gente vai entender essa questão. Ele já havia apresentado esse filho para os apóstolos. E eles não resolveram o problema, né? Então, quando Jesus chega, é o pai dele, né? É esse homem que vai falar com Jesus. Teoricamente, quem é que deveria fazer isso? Era os próprios apóstolos, né? Mas não. Ele toma essa iniciativa e se dirige a Jesus, né? Na frente de todas aquelas pessoas. Trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, olha só. Então vejam, em todo momento da passagem, um elemento externo ao encarnado, né? Então, todos aqueles homens encarnados, você tem ali o pai, o filho, que estão encarnados, obviamente, e tem um elemento externo, que ele já começa dizendo que o filho tem um espírito mudo. Então, tem um elemento externo presente nele, né? E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse a teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Aqui chega aquela parte que eu já adiantei, né? Então, por que eu escolhi justamente a passagem de Marcos? Porque Marcos vai dando uma série de detalhes. Isso aí vocês não vão ver, por exemplo, em Mateus e Lucas, né? E aí Jesus disse, e ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. Então, Jesus ali, né, faz uma chamada de atenção para aquelas pessoas todas, e aí os discípulos estão incluídos diretamente. Jesus está falando muito mais para os discípulos do que para aqueles outros homens que estavam ali, né? Chamando de geração incrédula. Então, é óbvio que não é somente, digamos assim, né? Não é somente, ele não está falando isso exclusivamente para os apóstolos, né? Ali está sendo direcionado a todos que estão ali, mas é claro que ali a cangalha ela está batendo com mais intensidade para os apóstolos, né? Porque caminhavam com Jesus. Sabiam que quando Jesus saísse de cena, quem iria continuar esse trabalho? Eles, né? E aí Jesus manda trazer esse jovem para ele, olha lá. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, né? Ou seja, Marcos ele vai dando detalhe de todo o processo que aconteceu ali, né, nessa abordagem entre Jesus, o Pai, né? Ali o jovem, né, que estava sob a ação, né? A gente, como espírita, entende esse processo, né? Em muitas situações, há o problema do dano cerebral, né, que causa a convulsão ou outros problemas, né, relacionados a essa questão. A gente sabe que sim, hoje a ciência mostra isso para a gente. Mas em muitas situações, a gente também sabe que são processos diretos relacionados à influência espiritual, dentro do campo que a gente chama de obsessão, né? A gente sabe disso. Principalmente quando a gente não tem dimensão da relação entre esses espíritos. Nesse caso, o encarnado e o desencarnado, né? Dependendo do tipo de vinculação que esses espíritos têm. A ação é muito pertinaz, é muito intensa.
E aí, isso sim provoca uma série de somatizações no corpo físico. E uma delas através de convulsões. Principalmente, isso pode ser ainda mais facilitado se o encarnado tiver um problema, uma predisposição para essa questão relacionada à convulsão, né? Eu não sou da área da medicina, né? Mas o que é a convulsão? Falando de senso comum, né? De uma forma bem senso comum. É como se fosse uma pane no cérebro. É uma pane mesmo, né? É por isso que os médicos, inclusive, eles, principalmente aqueles ligados à área da psiquiatria, aqueles ligados à área da especialidade do cérebro, né? Que agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro, eles precisam evitar que o indivíduo que tem convulsão possa evitar o máximo possível ter convulsões. Porque, inclusive, a pessoa pode vir a óbito, né? Porque é um verdadeiro pane, um circuito elétrico, né? Que acontece no cérebro do indivíduo quando tem uma descarga muito grande, né? Então, é por isso que o corpo físico ele tem uma série de alterações, né? A pessoa, ela defeca, ela se urina, ela espuma, ela, se ninguém tiver ali para acudir, a pessoa vai cair aonde tiver, e aí vai ter todos os danos ali, né? Batendo com a cabeça, podendo ter um traumatismo, uma série de coisas, né? Então, é uma situação muito difícil que acontece, né? E isso pode ser provocado por uma influência espiritual diretamente, né? Isso acontecia naquele período e acontece hoje, né? E acontece hoje, né? Então, o olhar espírita sobre a questão facilita muito o entendimento dessas situações, né? Agora, é lógico, a gente tem que ser muito prudente, né? Então, uma pessoa, quando tem uma convulsão, ou seja lá, algo dessa natureza, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar o quê? Procurar assistência médica, né? Para poder ele mapear, buscar e verificar o que está causando esse tipo de reação no corpo físico. A gente não pode imaginar, isso aí é processo obsessivo, é obsessão. A gente não pode fazer isso. Às vezes a pessoa está com um tumor no cérebro, né? Seja ele benigno ou maligno, está comprimindo ali o cérebro, ele vai ter uma série de danos, e um deles, por exemplo, é a questão das convulsões. Então, a gente precisa tratar tanto no campo médico, primeiramente, né? Esse é o primeiro caminho, mas também no campo espiritual. Porque a gente pode ter, nesse processo, sim, um problema no campo físico, mas que o gatilho, né? E principalmente a ação direta, pertinaz de uma determinada entidade ou outras, pode provocar esse distúrbio no encarnado. Isso é muito passível de acontecer, né? E é engraçado que na passagem fica muito claro essa relação com o elemento externo, né? Eles pontuam muito isso, né? Essa questão de um elemento externo. E engraçado que, vejam bem, né? Quando Jesus se aproxima, vejam que esse espírito ele continua atuando e fazendo a sua pressão sobre o encarnado, né? Então, e trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo e demoniado por terra, revolvia-se escumando. Então, a pressão ali continuou, né? Então, aí, olha que interessante, por que a passagem de Marcos é muito bacana, né? Para a gente poder entender esse momento do Evangelho. Porque, inclusive, essas questões, essa aqui também a gente não vai ver nas outras passagens. E aí Jesus pergunta ao pai dele, olha que coisa interessante, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Desde a infância que ele sofre a ação dessas questões. Então, se era um espírito mudo, esse jovem não falava, né? Obviamente, ele não falava, né? A gente sabe que tem doenças que causam isso também, né? A dificuldade na fala, uma série de coisas. O autismo, por exemplo, é uma doença que tem esse tipo de
Isso pode levar a pessoa a não conseguir desenvolver a fala, dependendo do tipo de grau do autismo que o encarnado tem, né? Aquela criança, o jovem, né? Às vezes vai fazer ali as terapias necessárias, ele consegue desenvolver, mas tem casos que não desenvolve, né? Nós tivemos uma irmã que frequentou a nossa casa durante muito tempo, hoje ela não frequenta mais, né? E o filho dela hoje, né, deve estar aí na casa dos 30 anos, mais ou menos, quase 30 anos, ou algo em torno disso, né? E até hoje, né, ele nunca desenvolveu a fala, mas é um caso de autismo gravíssimo, né? Bem forte, digamos assim, né? Bem intenso. Então, Jesus pergunta para o pai, né? Quanto tempo lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Continuando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? E aí é aquele momento em que o pai se atira nos pés de Jesus, né? Implorando Jesus. E aí eu sei que alguns de vocês aqui presentes, vocês têm filhos, né? Tenho certeza, né? Que a maioria de vocês tem filho, né? E a gente sabe, né? O que a gente não é capaz de fazer, né? Para implorar, seja para quem for, né? Se a gente tiver a possibilidade de resolver um problema, né? Que aflige o nosso filho, né? A nossa filha, o nosso filho. Se a gente pudesse transferir, né? Muitas situações, né? Principalmente nessa questão da doença, do sofrimento. Se a gente pudesse transferir para nós essa questão, a gente faria, né? Então, a gente imagina esse momento, né? Aquele pai se atirando nos pés de Jesus, pedindo compaixão, né? Que ele o ajudasse. Quanto sofrimento que aquele pai ali presenciava, né? Era um jovem, mas desde a infância ele passava, ele sofria com aquela questão. E aí Jesus disse para ele, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus chama para aquela questão da fé. Em várias passagens de Jesus, na questão das curas, Jesus vai chamar atenção para isso. A questão da credulidade, da fé, né? Da questão dessa relação direta com Deus, né? Então, Jesus está sempre chamando, né? Então, quando as pessoas pediam que Jesus curasse, né? Ele dizia, né? O que queres que eu faça por você, né? Claro que Jesus sabia o que aquelas pessoas queriam, né? Mas a pessoa tinha que falar. Ele queria que a pessoa verbalizasse, entrasse em conexão, pontos de contato, né? Você precisa desses pontos de contato para que possa se operar aquele processo ali. Jesus tinha certeza e sabia disso, né? Ele era profundo conhecedor desses elementos de manipulação das energias, né? Poxa, Jesus foi o grande artífice do planeta, é o governante do planeta Terra. Então, o conhecimento das energias da natureza, isso é algo que Jesus tem total conhecimento, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, né? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha o momento, né? Olha que passagem bonita, né? Então, aquele homem ali se colocando num momento de profunda humildade, reconhecendo ali que ele era um nada, né? Diante ali daquela grandeza que estava diante dele, reconhecendo a sua incredulidade diante dessa relação com Deus, nessa questão da fé, mas pedindo a Jesus, né? Tem compaixão pelo meu filho, né? Ainda que eu seja um indivíduo, né? Incrédulo, incapaz, né? Mas eu estou aqui cheio de compaixão, pedindo a sua compaixão, né? É isso que ele diz para Jesus, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, todo mundo querendo assistir, ver, né? Aquele processo, repreendeu o espírito imundo. Então, é a letra, né, desse momento, né? Repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entras mais nele. Então, ali é óbvio, né? Porque alguns vão pensar assim, não, mas isso é a narrativa daquela época, as pessoas não sabiam da existência de algumas doenças. Não. Quando Jesus teve que curar processos, né, relacionados à patologia,
Jesus não chamava atenção para espírito imundo e não repreendia um elemento exterior presente no indivíduo. Quando Jesus faz a cura dos 10 leprosos, lembra da passagem dos 10 leprosos? Que eles são curados, vão embora, né? Dos 10, apenas um volta para agradecer, para falar com Jesus de tudo, aquela bem-aventurança que esteve sobre a sua vida, né? Os outros 9 não voltam, né? Inclusive, eles acabam, a lepra, né? Ela acaba retomando, né? Diante deles, mas aquele que voltou, que se resignou, não, né? Então, é lógico que Jesus não estava punindo os outros 9 porque eles não voltaram, né? É porque eles não entenderam a proposta da cura que Jesus tinha dito para eles, né? Então, assim, né? Jesus, quando curava, ele chamava a atenção da fé e dizia para a pessoa, né? Tipo assim, ó, o que você fez anteriormente, isso daí você vai ter que se acertar com Deus, né? Mas daqui em diante, né? Vá e não peques mais. Então, tinha ali uma assertiva. E no caso dos 10 leprosos, os 9 não entenderam a proposta. E aí voltaram a padecer daquelas mazelas que anteriormente tinham, né? Então, naquela passagem ali, Jesus não chama atenção para a questão de espírito imundo, de um elemento externo. Então, nesse caso aqui do jovem, desse jovem aí, né? Vamos dizer do jovem epilético, né? Que tinha ali, do jovem que sofria das convulsões, que era atacado, que era jogado no fogo, na água, né? Era, sim, um processo obsessivo, fica claro na passagem, né? E aí, olha lá, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repetindo, né? Repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entras mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, né? Saiu ali, né? Pela autoridade moral de Jesus, mas contrariado. Não é aquele espírito, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de dialogar na reunião mediúnica, que o espírito se resigna e vai com os amigos espirituais, né? Ele aceita a proposta. Não, não. Né? Aquela entidade ali, não. Ela continuou, ela saiu naquele processo ali obsessivo, ou se afastou temporariamente, né? Naquela situação, mas continuou ainda imbuído, né, daquela raiva, daquele ódio, de uma série de coisas, né? E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha, esse momento aqui eu queria chamar a atenção de vocês, né? Vejam só que coisa interessante. Por que eu quero chamar a atenção? Olha, isso aqui demonstra muito da gente, né? Nós somos pessimistas demais, né? Sempre, né? Nas situações, né? Então, primeiro que a desconexão ali é um ato violento, né? É um ato de violência. Tanto é que, mesmo naquele momento final, o espírito ali ainda tripudia, né? Do encarnado, enquanto pôde, né? Depois, ao processo de desvinculação. E aí a turba, né? A massa que está ali assistindo, né? O que diz o evangelista? E ficou o menino como morto, né? Jogado ali no chão, dando a entender que havia desencarnado, né? De tal maneira que muitos diziam que estava morto. É sempre assim, né? O pensamento da coletividade da sua maioria, né? O pensamento é sempre pessimista, né? Então as pessoas já pensam o quê? Já pensam o pior, né? Digamos assim, né? Já pensa, já se abate a ideia do desânimo, né? Ih, morreu, olha lá, tá paralisado no chão, não tem jeito. Né? Jesus tentou curar, mas olha lá, o menino morreu, né? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Né? Então, houve aquele processo, né, ali de desvinculação. O choque de energias deve ter sido muito grande, por isso que o jovem fica, né, num processo ali de inanição, né, estatelado, né, no chão, mas logo em seguida Jesus toma ele pela mão, né, ele vai se despertando, ele se ergue e se levanta.
Então, essa passagem está em Marcos, capítulo 9, versículos 15 a 17. Então, já que a gente está falando de obsessão, vamos rapidamente, né, refletir sobre isso. O que é obsessão, afinal? Né? A gente não vai se aprofundar muito, até pelo nosso tempo, né? A gente não vai se aprofundar muito, mas a gente não poderia deixar de trabalhar essa questão. Né? O que é o conceito obsessão? Né? Obsessão é o quê? Está lá no Livro dos Médiuns, né? O famoso capítulo 23. É um capítulo muito importante do Livro dos Médiuns, né? Então, diz lá Allan Kardec, né? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram, né, adquirir sobre certas pessoas, né? É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, uma ação, um processo obsessivo, né? Aquele que está ativamente no processo, exercendo essa questão, ele é um espírito inferior. Então, não existe obsessão do bem. Né? O conceito, se em algum momento vocês ouviram isso, é equivocado, né? Porque a própria palavra em si, dentro da concepção espírita, não permite isso. Né? Tem alguns autores que usam, por exemplo, a ideia da obsessão pacífica, né? O Richard Simonetti gosta, né? Já desencarnou, né? É alguém que contribuiu muito no movimento espírita e ele utiliza essa expressão. Obsessão pacífica. O que seria? É aquela pessoa que é um espírito ainda que tem inferioridade, né? Mas que obsedia alguém, mas sem intenção direta de obsidiar. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um ente querido nosso que desencarna, que está numa situação de desespero, né, de angústia, ele desencarna e se aproxima e se vincula ali aos encarnados que continuaram, filhos, né, o cônjuge, alguma coisa nesse sentido. Então, o Richard Simonetti chama isso de uma espécie de obsessão pacífica, né, entre aspas, né? Por quê? Porque há um processo obsessivo, aquele espírito começa a atrapalhar e começa a prejudicar aqueles encarnados, mas não é uma ação direta, né, de destruir, de acabar com aquelas pessoas, né? Mas vejam que é uma adaptação, tá? Ele fala isso, inclusive, né? Se eu não me engano, se vocês quiserem conferir depois, é só vocês buscarem o livro Quem Tem Medo da Obsessão, do Richard Simonetti. É um livro fininho, é uma leitura assim, muito agradável, né? O Richard Simonetti escreve, né? Ele está desencarnado, mas não deixou de escrever, né? Então, escreve muito bem, ele usa assim, muito de brincadeiras em alguns momentos, né? Uma linguagem jocosa. Então, assim, e muito didático, né? O Richard Simonetti é muito didático, né? Então, esse é o conceito. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, isso também é algo muito importante. A obsessão tem graus. Olha lá, que vocês já conhecem, né? Talvez a imagem não ajudou muito, né, com a cor das letras, mas eu vou ler, então vocês fiquem tranquilos, tá? E aí tem os famosos quadros, né? As famosas fases desse processo da obsessão, tá? Então, lá no Evangelho, capítulo 28, né, falando sobre essa questão da obsessão, o Kardec diz o seguinte, né? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso ao espírito mau. Então, o processo obsessivo está diretamente relacionado às imperfeições morais. Nós temos muitas fragilidades. Então, os espíritos vão explorar essas fragilidades nossas, né? São como pontos de tensão. E aí eles reconhecem esses pontos e vão explorar essas fissuras, essas fragilidades, né? E aí tem a obsessão simples, né? Eu sei que vocês já conhecem, só coloquei aqui para relembrar. Quem quiser estudar depois, vai no capítulo 23, né?
Obsessão simples, cuidado com a ideia de simples. A ideia de simples traz a ideia de algo tranquilo, fácil, bobo, né? Rapidamente se resolve. Não pensem dessa forma, né? Não existe processo de fascinação ou subjugação sem obsessão simples. Entendeu? Então, é uma ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade. Então, começa num quadro simples, mas já tem uma vinculação ali regular, né? E aquele espírito ali, ele tem já um propósito. Não é aquela vinculação simples que o espírito olha para você, sente algum tipo de atração, e aí daqui a pouco ele vai embora e segue o caminho dele, né? No caso da obsessão simples, já tem ali um processo de atuação direta, né? Só que não é uma questão ainda nos quadros mais graves que a gente vai ver depois. No caso da fascinação, o espírito chega a provocar uma ilusão, né? O encarnado começa a ter uma ilusão, inclusive, né? Sobre determinadas pessoas, sobre determinadas situações. Então, ele fica com uma ideia fixa sobre uma coisa, é literalmente hipnotizado, né? Ele começa a se hipnotizar com uma fantasia, com uma ideia partidária, com uma ideia de clubista, né? De filosofia, alguma coisa também nesse sentido, né? Então, a pessoa começa a ficar muito fascinada com aquilo, e aí aquele espírito vai insuflando informações, vai cada vez mais ali envolvendo o encarnado, né? É um processo ardiloso, e aí né, isso acontece às vezes até dentro da casa espírita, né? Um processo de fascinação com o encarnado, com o médium, com né, entre aspas, um mentor, que às vezes não tem nada de mentor, mas se coloca como, e aí começa a iludir, aquelas pessoas vão ficando no encantamento, vão se envolvendo naquele processo. Daqui a pouco, quando vê, estão fascinados. O próprio médium fascinado com a sua mediunidade. Aonde que o espírito desencarnado vai influenciar? Ele vai influenciar justamente nisso. Não, a sua mediunidade é maravilhosa, você tem que curar as pessoas, você não está aqui à toa, esse é um propósito divino. E aí a pessoa começa a encontrar algumas barreiras na casa espírita, né? Porque às vezes os dirigentes começam a frear esse ímpeto do médium, e aí o espírito vai dizer, não, essa casa não serve para você, essa casa é muito fraca, né? Não é isso, Lucimar? Não, sai do Cachoeirense, não, essa casa não serve para você, ela não está preparada, o trabalho que você tem que desenvolver é um trabalho muito grande, não é assim? E a pessoa vai. E aí, livro clássico, para a gente poder ver isso de forma objetiva, aconteceu na Casa Espírita, né? Vocês devem conhecer essa obra, a obra, né, do Emanuel Cristiano, inclusive teve com a gente aqui em Itaboraí mais de uma vez, né? Emanuel Cristiano, o espírito Nora, né? E aí ele mostra, né, a influência dos espíritos desencarnados ali, os obsessores, é tão grande que eles fazem cura, entre aspas. Né? Eles colocam diante daquele médium, né, pseudo-curador, né, pessoas que estão sob grave influência espiritual, o que eles fazem? Eles vão lá e convencem os obsessores daquela pessoa a se afastar. Olha, deixa o encarnado, sai. E aí está aquele processo obsessivo ali, o encarnado completamente fragilizado, né, inclusive fisicamente, e aí eles vão lá, o chefe, né, vai lá e conversa com eles, olha, eu tenho algo para oferecer para vocês. Vamos fazer um acordo? Pode ser? Pode. O que você tem para dar para a gente? Ó, eu te ofereço isso, isso e isso. Tá, o que vocês querem? O que é que eu faça? Deixa esse irmão, por enquanto. Dá um descanso para ele, deixa ele por ele, afasta todo mundo. E aí o encarnado vai para a casa espírita, todas aquelas companhias, todo aquele processo que estava instalado sobre ele é retirado. O que acontece com o encarnado? Automaticamente, né? Os espíritos que estavam sob forte pressão junto a ele se afastaram. Ele vai para a casa espírita, toma o passe, assiste a reunião pública. Automaticamente a sua vibração vai melhorando.
Quando ele para em frente ao médium ali, o curador que dá um passe nele, né? As pessoas acham que ele foi curado, né? Claro, tem toda uma influência ali, né, dos espíritos sobre o encarnado que tinha sido, entre aspas, curado, né? Porque isso é fundamental, né? Alguém tem que chegar para você e dizer que você, né? Nossa, como é que você faz isso, né? Aí vem aquelas cascas de banana que a gente fala tanto, né? Por isso que não é bom, né? Esses elogios constantes, né? Nossa, que mediunidade, nossa, seu passe é maravilhoso. Não, eu só quero tomar passe com a Lucimar, porque toda vez que eu tomo passe com a Lucimar, eu chego em casa e parece que eu estou volitando, né? E ninguém briga comigo, e tudo em casa vira harmonia, mas é sempre depois do passe da Lucimar, e aí a pessoa vai e fala isso para a Lucimar. E aí a Lucimar está sobre esse processo de influência, ela acolhe isso como se fosse um pasto, né? Como se fosse um alimento ali delicioso, né? Aí ela já está naquela monoideia, né? Que é o processo de fascinação, é assim, né? A ideia é fixa. Aí você está ali, não, realmente essa mediunidade minha ela tem que ser colocada em prática para Jesus, porque eu preciso, é um compromisso espiritual que eu tenho com os mentores abnegados, e aí quando você vai ver, você está na mão, né, de mentores do astral inferior, né? Só que isso não acontece assim, da forma como eu estou falando. Tem uma escala. Ele vai progredindo, vai avançando, né? E aí, daqui a pouco, você tá, quando vai ver, está no processo de subjugação. A subjugação já é uma pressão tão grande que esses espíritos fazem sobre o encarnado que ele começa a controlar movimentos e tudo. Ele atira a pessoa no chão. Né? A influência é tão grande, né? Kardec narra isso no Livro dos Médiuns, né? De uma pessoa sob no processo de subjugação que ele se atirava nos pés de uma jovem toda vez que ele via ela na rua. Né? A pressão era tão grande sobre esse encarnado que ele tinha uma força que era irresistível, ele não conseguia controlar. Toda vez que ele via aquela jovem, ele se atirava na frente dela no chão. Imagina só que loucura isso. Ele não conseguia evitar esse processo. Por quê? Porque ele estava sob um processo de subjugação. Então, vejam, ó, é uma contrição moral ou física que paralisa a vontade do médium, do encarnado, né? Que a sofre e o faz agir a seu mau grado, ou seja, ele começa a fazer coisas que ele não sabe o que fazer. Para fechar a nossa fala, já que a gente falou de obsessão, e aí, irmãos, existe terapêutica? Sim ou não? Existe terapêutica? Existe tratamento para isso? Eu coloquei terapêutica aqui, mas vamos pensar profilaxia também, né? A terapêutica é o tratamento, a profilaxia é como evitar, né? Existe uma profilaxia para a gente poder evitar, inclusive? Existe como evitar o processo da obsessão e tem como a gente curar, tratar desse processo? E aí, sim ou não? Se vocês quiserem escrever no chat, pode escrever, tá? Nós estamos já fechando já. Então, olha lá. Existe várias questões, né? A reforma moral. Ó, se vocês quiserem escrevendo aí no chat, pode escrever outras coisas que pode ser que se encaixam dentro dessa terapêutica. A reforma moral é importante? O que vocês acham? Sim ou não? Muito, né? Se você não muda suas ações e atitudes, o espírito que está ali, juntinho contigo, te obsediando, ele vai te largar? Adianta tomar passe, mesmo se for com o Lucimar, não vai ter jeito não, hein? Lucimar, tô brincando, eu escolhi você para poder nos ajudar aí nos exemplos, né? Não adianta, pode tomar passe do seu João, passe triplo com o Lucimar, a pessoa se sente bem, sai da casa espírita, mas o espírito daqui a pouco ele volta, ele encosta de novo, porque ele tem uma vinculação contigo, conosco, né? Então, se você não muda os atos, você não muda o posicionamento daquele espírito, porque você tem que transformar ele. Ou fazer ele desistir de você. Né? Kardec chama a atenção para uma questão muito importante. Ó, vou insistir, vou avançar. Né? Que é a questão da persistência. Kardec chama muita atenção para a questão da persistência. Um dos elementos fundamentais para você resolver a questão da obsessão é você ser
persistente, ou seja, vence o mais forte. O ideal é que você se evangelize e evangelize o irmão, né? O irmão, aquele espírito que está ali junto com você, ali atuando sobre você, um espírito ou vários. Às vezes né? É um cortejo, né? Não é só um, né? Geralmente é um cortejo. Então, você tem que ser persistente. E aí, ó, reforma moral, conhecimento. Olha o que a gente está fazendo aqui. Olha o que a doutrina espírita oferece para a gente de ferramenta. Qual é a outra religião que oferece para a gente esse ferramental que o espiritismo oferece para a gente? Né? As pessoas, na maioria das vezes, vão tateando, né, às cegas. Elas acabam vencendo esses processos pela fé, pela questão da capacidade de mudança moral, né? Isso qualquer religião que é inclinada a Deus, ela oferece. Mas a doutrina espírita te dá um ferramental de entendimento do processo que é uma coisa fantástica, né? Assistência espiritual na casa espírita e no lar, isso é importante? Fundamental, claro. Como que você vai resolver um problema desse sozinho? Né? Tem como? Olha, instituições, por exemplo, como Alcoólicos Anônimos. Por que as pessoas criaram essa instituição? Né? Claro que teve ali, essas instituições têm aí um amparo espiritual gigante, tá, gente? Gigante. Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Então, assim, mas por que os indivíduos chegaram a essa conclusão e viram que era importante criar uma instituição de apoio, onde as pessoas estivessem juntos, né? Ali, cada um na sua dificuldade, né? Se amparando. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, a assistência espiritual na casa espírita é fundamental. Agora, não adianta assistência espiritual na casa espírita se você não se reformar moralmente, né? Agora, é claro que, né, o famoso a tríade, né? Prece, passe e água fluidificada, né? Como diz, né, os antigos, é igual canja de galinha, não faz mal para ninguém, né? Prece, passe e água fluidificada. É uma excelente terapêutica para que a pessoa entre numa nova rota, né, vibracional. A prece é um elemento fundamental, né? E o evangelho no lar é importante? Claro. Você busca se reformar, busca conhecimento, procura ser persistente, vai na casa espírita buscar assistência, faz prece, toma passe, toma água fluidificada, aí chega em casa, a casa, né, um pandemônio, né, uma confusão mental gigante. Você vai ter apoio naquele espaço onde você passa a maior parte do tempo? A gente passa a maior parte do tempo na casa espírita ou em casa? Em casa, né? E, por último, a gente poderia colocar outros. Serviço em benefício ao semelhante. Qualquer serviço em prol do semelhante não precisa estar vinculado à casa espírita. Se tiver vinculado à casa espírita, melhor ainda, né? Porque aí é um trabalho espiritual e material. Mas qualquer ação que é em benefício do coletivo, né, é algo fenomenal em termos de gerar boas energias para que a gente possa produzir, digamos assim, né, para que a gente possa angariar para nós essa ajuda do mais alto, né? Quem faz pelo semelhante recebe do mais alto, sempre. Se a gente lembra do livro André Luiz, né? Toda vez lá na colônia Nosso Lar, né? E a gente brinca muito sobre isso no movimento espírita, é a questão do bônus hora. Então, no Nosso Lar, as pessoas só recebem determinados benefícios, como, por exemplo, uma propriedade, ter um direito a uma casa, né? Uma casa própria, através do acúmulo de bônus hora. Para que você possa visitar os seus parentes, para que você possa pedir, né, determinadas coisas que lá são benefícios,
são analisados o seu banco de horas de bônus hora. E como que você ganha, né, acumula bônus hora? Através do serviço ao semelhante, tá? Então, tinha mais esse slide aqui, desculpa, né? Então, posteriormente, ocorre o diálogo entre Jesus e os discípulos, tá? E aí os discípulos, para a gente poder fechar a nossa passagem, né, e a nossa fala, a última coisa que eu falo para vocês. Então, chegando-se os discípulos a Jesus em particular, perguntaram. Os discípulos ficaram incomodados, né? Os apóstolos ficaram incomodados, obviamente. Por que nós não podemos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu: por vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininho, né? Direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada mais vos será impossível, né? É isso, irmãos. Deixa eu fechar aqui, parar a apresentação. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né, de estar fazendo parte da história de vocês nesses 106 anos, né? Porque, querendo ou não, eu estou entrando para essa história também, né? Ou vocês acham que eu sou bobo, né? Por que eu estou aqui também, né? Também estou fazendo parte dessa memória, né? E aí, de coração, eu espero que a nossa fala, né, as nossas questões, né? Claro que tinha muita coisa que poderia ser falada, né? Com mais propriedade, inclusive, mas eu espero de coração que possa ter contribuído, né? E faço o convite a vocês, né, para estudar o Evangelho, essas lindas passagens de Jesus, né, que são sempre muito edificantes. Pela